Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Alguns dias atrás, no episódio 688, eu falei sobre anjos, o significado da palavra, quem são os anjos nas Escrituras. Hoje, eu quero falar sobre o que profetas e anjos desejavam entender. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 692. O apóstolo Pedro nos chamou a valorizar a mensagem do Evangelho. Ele destacou o grande privilégio concedido aos destinatários da mensagem do Evangelho de Jesus. Pedro escreveu na sua primeira carta: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 10 a 12. Como Pedro fez ao longo das suas duas epístolas, aqui ele enfatiza a importância do Evangelho revelado. Ele e outros apóstolos estavam no processo do encerramento da revelação do Novo Testamento e, por isso, alertaram os leitores sobre os perigos de menosprezar, alterar ou abandonar aquela mensagem. No texto que acabei de ler, ele reforça este entendimento por meio de contrastes entre os cristãos que recebem o Evangelho e duas outras categorias de pessoas. A primeira categoria, os profetas. O primeiro contraste cita os homens usados para revelar as Escrituras do Antigo Testamento. Os profetas não entendiam o que Deus revelou para nós. Desde Gênesis capítulo 3, encontramos no Antigo Testamento centenas de profecias messiânicas, ou seja, profecias sobre a vinda de Cristo. Pela ótica do Novo Testamento, entendemos que Jesus é o descendente da mulher profetizada em Gênesis 3,15 e que as bênçãos para as nações pela descendência de Abraão são as bênçãos oferecidas em Cristo. Gênesis capítulo 22, versículo 17 e 18 são explicados por Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pelo relato de Mateus, entendemos que Salmo 22 olhou além do sofrimento de Davi para falar sobre o sacrifício de Jesus. Mateus 27, versículo 46. Quando lemos esses e outros textos do Antigo Testamento, a pergunta óbvia é se aquelas pessoas entendiam o pleno significado das palavras faladas. Será que Natã compreendeu que profetizou sobre a casa de Jesus e não apenas sobre o templo de Salomão? Segundo Samuel capítulo 7. Será que Isaías, Jeremias, Daniel, Joel, Malaquias e outros profetas compreenderam o significado das suas mensagens sobre o Messias? Pedro disse que esses profetas falaram o que Deus revelou, mas queriam entender. Ele usa palavras que mostram a vontade desses profetas, o esforço para compreender suas próprias mensagens. Indagaram, inquiriram, investigando. Mas a mensagem não foi para eles, e sim para as pessoas agraciadas com a revelação do Evangelho. Para nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. A segunda categoria são os próprios anjos. Um comentário curioso de Pedro é que anjos anelam perscrutar as coisas reveladas aos homens no Evangelho. Ou seja, eles desejam olhar para dentro dessas coisas, para entendê-las. Até um certo ponto, os anjos participaram da revelação do Evangelho.
como já observamos. Mas isso não significa que Deus abriu os olhos deles para compreender a grandeza desta mensagem. Deus deixou para nós uma mensagem que foi ocultada dos patriarcas, profetas e anjos. Pedro disse que esta palavra vive e permanece eternamente e que deve ser valorizada e desejada como um bebê deseja leite. 1 Pedro capítulos 1 e 2. Outro autor diz que devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas e também alerta sobre o perigo de negligenciar esta mensagem revelada por Jesus e seus apóstolos. Hebreus capítulo 2. A compreensão do grande privilégio que Deus nos oferece na revelação de sua vontade nos leva a valorizar o Evangelho quando ouvimos, quando aplicamos na prática e quando compartilhamos com outras pessoas. Pedro frisou todos esses pontos em 1 Pedro capítulo 2. Ele disse que nós devemos ouvir, versículo 2, devemos praticar, versículos 12 e 15, e devemos proclamar a mensagem do Evangelho, versículo 9. Deus oferece para você algo que os grandes profetas e até os anjos desejavam. Ele oferece para você a oportunidade de conhecer a vontade do Senhor e o plano dele, para que você possa obter a salvação em Jesus Cristo e viver eternamente em comunhão com seu Criador. Não perca esta oportunidade única. Vamos agora para as perguntas do dia. Pergunta 692. Paulo não fez defesa diante de qual dos seguintes governantes? Alternativas: A. Agripa, B. Félix, C. Festo ou D. Pilatos. A resposta certa? Alternativa D. Pilatos. Aquele que julgou Jesus Cristo. Paulo fez defesa diante de Félix, Festo e Agripa, mas Pilatos havia morrido uns 20 anos antes da prisão de Paulo. Paulo não se defendeu diante de Pilatos. E a nova pergunta para hoje. Ezequias foi um rei bom, mas o pai dele era muito mau. Qual foi o nome do pai de Ezequias? Alternativas: A. Jeroboão, B. Saul, C. Acaz ou D. Josias. Por bons motivos, nós consideramos profetas e anjos pessoas especialmente privilegiadas. Mas num sentido, Deus deu para você algo maior do que Ele deu para os profetas e anjos. Ele deu para você o privilégio de conhecer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Aproveite. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.